como nos dias de hoje, ou até em outros tempos também, o cristianismo foi propagado a partir de obrigações. Não pode isso, não pode aquilo, pode isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Quando você entra no coração desse evangelho, de um Cristo que nos ensina o tempo todo valores que dão sustento à vida humana, que fazem com que cada vez mais a gente administre o sofrimento de ser quem a gente é, com coragem, com luta. Porque em nenhum momento Jesus nos ilude, em nenhum momento Jesus ilude aquele que ele encontra pelo caminho. Pelo contrário, ele faz com que aquelas pessoas entrem no âmago de suas questões, que eles se enfrentem, que eles vivam o enfrentamento daquele alto mar, naquele momento em que o barco está sendo agitado pela tempestade. Aquilo é tão significativo para nós. Quando Jesus coloca os seus discípulos para viverem o enfrentamento da tempestade. Sem enfrentamento não existe crescimento humano. Sem o enfrentamento não existe o amadurecimento das questões. Se você fugir de você mesmo, se você fugir dos seus defeitos, é provável que você morra muito pior do que quando chegou ao mundo. Ao próprio conhecimento do defeito que tinha. Quando você descobre que o cristianismo não é um código de obrigações, mas é um conjunto de realidades, de verdades que vão nos instruindo cada vez mais, de maneira favorável. O evangelho é favorável a mim. O evangelho é favorável a você. Pode observar, não há uma palavra que Jesus tenha dito, um conselho que ele tenha colocado àqueles que encontraram, que você pudesse dizer, isso aqui faz mal para mim se eu viver. Não. Não há um equívoco nessa palavra. Pode haver contradições. Mas se você mergulhar no coração das contradições, você vai ver que outra coisa essa contradição não lhe ajuda, não faz em você, se não lhe ajudar a transformar a água em vinho. A vida é difícil. É para mim, é para você, é para cada um de nós que estamos aqui. Porque em momentos diferentes dessa história, em situações diferentes, nós também estamos fazendo de tudo para que esta festa continue. Eu não quero desistir. Eu não quero desistir dessa festa. Eu quero tornar a minha vida cada vez mais um lugar agradável de se viver. Eu quero fazer valer a pena cada dia que o Senhor me der. Mas se aquele que não crê em Deus já tem o desafio de manter-se guardião de seus valores para não perder a alegria de ser quem é, muito mais nós cristãos que estamos aqui radicados nessas exigências que são extremamente favoráveis a nós. Às vezes eu fico pensando que o grande ardil do diabo, vou usar essa expressão para nos ajudar a entender tudo aquilo que é maléfico no mundo, é justamente sussurrar no nosso ouvido que as dificuldades são ruins para nós. Que é mais fácil a gente buscar um caminho mais largo, mais favorável. Não. A mudança acontece toda vez que nós nos desafiamos, toda vez que nós nos enfrentamos. A alegria não nos vem, a alegria não vai nos chegar sem a experiência do enfrentamento. É quando você se coloca diante do Senhor assim: Senhor, falta vinho na minha vida. Falta vinho na minha vida de padre. Falta vinho na minha vida de marido, de esposa, de filho, de irmão. Eu preciso continuar permitindo que esse milagre se faça em mim, que esse milagre aconteça na minha vida, na minha história, no meu coração. Eu não posso admitir que as realidades diabólicas que estão tão presentes no mundo de hoje venha me negligenciar, venha me colocar um obstáculo que me impeça de chegar a essa festa. Por quê? Se a gente descuida, a festa acaba antes da hora. Quantas pessoas eu encontro pela minha vida?
palavra é simples. Padre, minha vida acabou. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer isso? Minha vida acabou. Por quê? Porque nos aconteceu uma tragédia? Sim, a tragédia acontece na vida de todo mundo. Por que não pode acontecer na nossa? Nós não somos mais bonitos que os outros. Grandes tragédias acontecem a partir de pequenos descuidos. Se a gente não cuida daquilo que é miudinho, daqui a pouco a tragédia grande está acontecendo na nossa vida mesmo. Mas quantas pessoas que foram abatidas pela tragédia e que depois estiveram ali, vivendo de maneira significativa o resultado daquela tragédia como uma superação? Quem disse que não pode acontecer conosco? Ah, padre, a minha vida acabou porque... E começa a relatar o que acontece. São muitos os motivos para que a vida da gente acabe. E no momento em que as coisas estão acontecendo, a gente se dá o direito de chorar, de espernear. A gente esperneia, não tem problema não. Mas não esqueça da palavra que depois pode reorientar o significado da festa. Fazei tudo o que ele vos disser. Mas então presta atenção no que ele diz. Presta atenção no que ele diz. Se nós não fizermos uma fecunda experiência do Senhor, nós vamos passar a vida inteira ouvindo as caricaturas dele. É tão trágico quando num determinado momento da nossa vida a gente descobre que a gente não seguiu a Deus, que a gente seguiu uma caricatura dele, que nos foi dada pelo outro, ou que foi criada por nós mesmos. Ligue a televisão e você vai ver as caricaturas do sagrado sendo oferecidas de maneira vergonhosa. Às vezes eu, como religioso, me sinto envergonhado de ver a comercialização do sagrado de maneira banal. Deus sendo colocado como se fosse o dono de uma vendinha, onde paga, se você paga mais caro, você recebe uma melhor graça, uma graça mais apurada. Semana passada estava assistindo pela televisão um grupo de mulheres rezando em torno de uns carnês. Pagava R$1.000 e você recebia aquela oração. Na televisão isso. E elas rezavam insistentemente, dando ordens a Deus, que aquilo não é rezar. Senhor, o Senhor vai fazer isso na vida dessas pessoas que pagaram R$1.000 para engrandecer a obra. Você já imaginou aonde chegamos? Eu não sei se estão mal intencionados, eu não sei. Eu só sei que aquilo é uma vergonha a todos nós que queremos ser religiosos nos dias de hoje. Você sabe por quê? Eu estou cada vez mais convicto que o que gera o ateísmo no mundo é esse tipo de coisa. Quando Deus fica desacreditado por causa das vergonhas que nós cometemos em nome dele. O ateísmo cresce no mundo, a indiferença religiosa cresce no mundo, é por causa de uma papagaiada dessa, com todo respeito. Porque seria bonito demais se estivessem rezando em torno das necessidades humanas, mas sem dizer a Deus o que ele deve fazer, porque aquela pessoa honrou a obra com R$1.000. O quê? Então agora nós vamos dizer que a você que pode pagar R$1.000, que Deus será mais generoso com você? Então nós vamos rasgar o evangelho. Quando aquela viúva dá a ele uma moedinha de nada, e o Senhor, sem medo de desafiar os poderosos do seu tempo, disse que aquela oração, aquela doação era muito mais sincera do que aquele que havia dado muito. Que é um cristianismo sem contradição, um cristianismo fácil de ser consumido. Porque isso também, minha gente, é uma realidade nos nossos dias. Nós estamos vivendo um cristianismo de consumo. É consumo, como se nós pudéssemos comprar as coisas.
Eu vou lá agora comprar uma alegria. Eu agora vou comprar uma graça. Eu agora vou comprar a fé. Não. A gente só chega ao resultado dessa festa, essa continuidade da alegria, se a gente fizer tudo o que Ele nos disser. Não há outro caminho. Não há outra forma de chegar a Deus, senão nós dobrarmos os joelhos no chão e, aproveitando, dobrando os joelhos, dobrar também a nossa arrogância, dobrar a nossa prepotência, porque de nada vale o joelho estar dobrado se a prepotência continuar em pé. E você perceber com muita responsabilidade, com muita honestidade. Por isso Deus não pode agir na mentira. O que é que você precisa mudar no seu jeito de ser para que o seu cristianismo continue trazendo os efeitos, o principal deles que é a alegria. Porque se uma pessoa está feliz, e volto a dizer, não é ser bobo da corte. A alegria que o Evangelho nos convida a viver é aquela que nos dá a satisfação de deitar a cabeça no travesseiro todo dia à noite. Eu gosto de dizer isso sempre. E apesar de ter tido um dia difícil, de ter tido um dia de luta, de enfrentamentos, cristianismo não existe sem enfrentamento. Os senhores bispos aqui sabem muito bem o que é administrar uma diocese. As lutas e os enfrentamentos que vocês precisam viver diariamente, só Deus sabe o que vocês precisam enfrentar. Vocês que são líderes, hoje nós estamos aqui, a comunidade Obra de Maria, 25 anos levando esse amor de Deus. Os enfrentamentos que precisamos enfrentar, viver todos os dias. Mas apesar de todos os enfrentamentos, de todas as nossas lutas, a gente deita a cabeça no travesseiro e fala: oh meu Deus, que bom. Hoje eu fui o padre que eu poderia ter sido. Hoje eu fui a mãe que eu poderia ter sido. Hoje eu fui o esposo que eu poderia ter sido. Hoje eu não perdi a oportunidade de fazer vibrar dentro de mim essa alegria que o Senhor me convidou a viver. Porque a felicidade não é apenas um sorriso. A alegria não é um sorriso no rosto. A alegria é o contentamento naquele estreito da alma onde você sabe quem você é e você tem a consciência de que você está fazendo o que deveria fazer. Essa consciência feliz que a minha mãe me ensinou desde menino. Fabinho, nunca vai dormir sem antes fazer o seu exame de consciência. Eu falei: meu Deus do céu, o que será isso? Com o tempo eu fui aprendendo que a minha mãe não queria outra coisa senão me ensinar. Fabinho, não vai dormir sem antes analisar dentro de você se está valendo a pena ser quem você é. Se você não está se perdendo no meio do caminho. Se você não está perdendo a oportunidade de mudar substancialmente quem você é. Eu tenho uma história difícil, você tem também. E nós tínhamos tudo para sermos bandidos, poderíamos dizer. Dependendo do estrago que fazem na nossa vida. Dependendo do estrago que uma criança recebe. Afetivamente, moralmente, assédios. Uma pessoa tem todos os motivos, depois, para se tornar a pior das pessoas. Basta ter sido mal educada. Basta ter sido exposta a situações que ela não pôde administrar sozinha. São os estragados do mundo. Ah, meu Deus do céu. Mas quando um desses estragados do mundo resolve acreditar na frase de Maria: fazei tudo o que ele vos disser. Quando esses estragados no mundo se dispõem a viver a dinâmica do Evangelho em suas vidas, esse milagre volta a acontecer. E aquilo que tinha tudo para dar errado, aquilo que tinha tudo para dar errado, minha gente, foi consertado pelas poderosas mãos de Deus. Semana passada lá em Campos do Jordão, eu estava passando lá numa situação que eu fui resolver. De repente eu entrei numa farmácia, que eu tinha esquecido de comprar um remédio. E o rapaz do caixa me atendendo. Aí eu percebi uma lágrima assim no canto do olho dele. Ele me entregou o remédio e falou assim: seu padre, preciso agradecer ao senhor duas coisas. Há 4 anos atrás,
Deus me tirou da droga através de um livro do Senhor. E desde então, depois que eu saí das drogas, Deus fez uma revolução no meu coração e corrigiu o meu maior defeito, que era destratar a minha mãe. Hoje eu amo a minha mãe e a respeito nas mais pequenas coisas. Eu achei que eu tinha ido lá na farmácia comprar remédio. Não. Eu fui lá escutar aquele menino que encheu o meu coração desse significado aqui. Você sabe por quê? É muito bom quando a gente faz isso, ó. Eu passo a ser ela. Quando você passa a ser ela na vida de alguém. Eu não posso ser o Cristo para você, mas eu posso fazer por você o mesmo que Maria fez naquela festa. Fazei tudo o que ele vos disser. Quando eu, olhando nos seus olhos, eu também te digo, eu tinha tudo para minha vida já ter terminado há muito tempo. A minha festa estava uma merda. Fala baixinho para os lados de lá no ouvido. A minha festa estava uma porcaria. Mas de repente eu ouvi alguém me motivando, de repente eu ouvi uma música que mexeu comigo, de repente eu ouvi uma pregação que mexeu com o meu jeito de ser, com o meu jeito de pensar. E eu só fiz o que Nossa Senhora pediu que fizesse. Eu prestei atenção nas palavras do seu filho. Minha gente, como cristãos, você possui esse dom. Aponte as pessoas para Jesus. Tem muita vida estragada, tem muita festa estragada, precisamos recomeçar. Tem muita festa paralisada por causa da droga, por causa do álcool. Tantas famílias. Quantas famílias hoje no Brasil estão paradas? A festa não pode continuar, o sorriso nos filhos não acontece, porque não pode haver alegria num lugar onde o álcool prevalece. Alegrai-vos sempre no Senhor, não na 51. Alegrai-vos na cachaça. Em algum momento alguém leu isso? Não. Quando você descobre que nós estamos substituindo essa alegria do Senhor por alegrias temporárias, fugaz, bobas. Estava conversando com um infectologista agora, nós fizemos uma campanha para o Ministério da Saúde, em parceria com a CNBB. Nós estamos falando justamente da necessidade de retomar o combate à AIDS no Brasil. Se você escutar os especialistas, que tristeza, minha gente. A nossa juventude está cada vez mais contaminada pelo vírus HIV. Por quê? Porque essa sociedade que retirou completamente o significado de cultura e substituiu a cultura por entretenimento, e o pior de tudo, entretenimento da pior qualidade, entretenimento da mais baixa qualidade, onde o ser humano nem dignidade tem. Eu vejo as festas lá eu moro numa região de sítios, eu vejo as festas que tem por lá. 3, 4 dias direto. Ficam todos igual um zumbi. Eles acham que isso é alegria. E aí ele me disse, o especialista, pior que a AIDS, padre, é o HPV. Que as nossas meninas e os nossos meninos adquirem o vírus e não tem cura. Aí é câncer na boca, câncer no reto, câncer no ovário, câncer no útero. Por quê? Um vírus infeliz que não nos chega no momento que nós estamos rezando. Um vírus que não tem o poder de nos contaminar quando nós estamos vivendo de maneira saudável. Um vírus que não nos contamina quando nós estamos na verdadeira alegria. É um vírus que contamina sua filha no momento em que ela acha que a sexualidade é a maior fonte de alegria que um ser humano pode ter.
E como dizia o Padre Léo, se sexo causasse tanta alegria assim, os puteiros seriam os melhores lugares do mundo. Os puteiros seriam os lugares de maior alegria no mundo. Mas não, vá conhecer os bastidores dessas pessoas. Quantas prostitutas eu atendi ao longo da minha vida, inclusive essa também. Minha gente outro dia fez um evento aqui no interior do Ceará. Estava indo embora, já estava entrando na van. Uma senhora pulou no meio do caminho e me deu um abraço e falou para mim assim: padre, eu era uma puta. "35 anos de prostituição. Tinha quase carteira de trabalho." E aí ela gritou assim, emocionada: "A canção nova me salvou, padre." A canção nova me salvou. Monsenhor, a gente não sabe quem é essa senhora. Não tive tempo de saber mais dela. Mas aquele sonho que o senhor teve, todos aqueles enfrentamentos que o senhor já viveu para que essa canção nova estivesse no ar hoje, salvou uma prostituta. Já valeu? Valeu ou não valeu? Se o evangelho que a gente prega, minha gente, se ele mudar a vida de uma única pessoa, já valeu ter vivido? Já valeu ter dado continuidade a essa festa? Ter escutado aquilo que ele nos pediu? Não tenha pretensão de corrigir o mundo inteiro, não. Se a minha vida como padre, a sua como bispo, a sua como leigo, se a nossa vida for o testemunho para transformar a vida de alguém, mas pelo amor de Deus, não faça como aquela história que eu dizia antes. Não faça. Não reze no carnê errado. Não reze de maneira errada no carnê. Tem todo o direito de agradecer quem fez a doação de R$1.000. Mas agradeça também aquele que não doou nada, porque Deus faz na vida dele da mesma maneira como faz naquele que doou 1.000. Não tenha a pretensão de colocar Deus na sua gaiolinha. Ele age fora da sua gaiola, sim, quando quer, como quer, aonde quer. Não tenha a pretensão de achar que na vida daquele miserável Deus não terá chance. É lá que ele quer agir. Não carregue a vaidade espiritual de achar que a sua festa está melhor que a do outro. Não. Tenha sempre a simplicidade de reconhecer que se a gente descuida, a nossa alegria acaba também. Aquele que está em pé, cuidado para não cair. Porque esse tesouro nos foi dado e ele sobrevive em vasos de barro. A sua alegria. Você é guardião da sua alegria. Eu achei tão providencial, porque eu já disse tantas vezes o tanto que esses angolanos me comovem, só de olhar para eles. Eles não precisam dizer nada. E quando eu estava sentado ali me preparando para entrar aqui, justamente para falar da alegria, eu falei, meu Deus do céu, esse povo acabou de sair de uma guerra. Esse povo enfrenta dificuldades terríveis. Um país sendo reconstruído, um país ainda com uma estrutura social pior que a nossa, de corrupção, de roubos. Esse povo feliz desse jeito. Mas você pode observar que os olhos são tristes. Mas não é uma tristeza infeliz. É a tristeza que autoriza o sorriso. É aquela tristeza que faz o canal correto. É a tristeza que faz o movimento mais justo que humanamente nós podemos entender. É o sofrimento que autoriza a nossa alegria. Olha isso. Os sorrisos mais sinceros que eu encontrei na minha vida
estão em rostos que choraram demais. Choraram demais. Mas o mais bonito, minha gente, choraram no lugar certo. Choraram no momento certo. Porque o verdadeiro cristão é aquele que na administração de sua crueza, humana, não perde a oportunidade de estar no lugar certo. Se tiver de sofrer, que seja aos pés da cruz. Se tiver que sofrer, que seja para que essa glória de Deus nos visite. Se tiver que sofrer, que seja para a reconstrução de tudo aquilo que foi destruído em você pela vida. O vinho acabou? Está acabando? Tá? Cuidado! O vinho não pode ser estocado. Aquele vinho que a gente bebe de vez em quando pode. O vinho da alegria não. Ele precisa ser renovado todo santo dia. Todo santo dia. A alegria do Senhor seja a nossa força. Que diariamente a gente descubra a oportunidade, a possibilidade. Volto a dizer, o cristianismo não pode ser compreendido como um código de obrigações a ser seguido. É também, mas antes de tudo, é a oportunidade de ter um estatuto que me favorece. O estatuto cristão me favorece. Eu não vejo um ensinamento ali que seja desfavorável a mim e aos seus filhos. Se o seu filho descobrir o valor da castidade, se o seu filho descobrir o valor do corpo, por mais bonito que ele seja, por mais bonita que a sua filha seja, se ela souber olhar-se como um território do sagrado, a prostituição socializada que está aí não terá o corpo dela para contar. Ah, mas então, usa camisinha. Aí você se previne de todas as doenças. Nós não vamos entrar no mérito da questão. Eu apenas digo uma coisa. Sempre que posso, eu respondo assim. A camisinha pode até ter alguma eficácia para nos proteger das doenças, mas não nos livra do fracasso. Não nos livra do fracasso. A camisinha pode até ter uma função social, médica, que nós não vamos discutir. Mas ela jamais vai poder livrar você de sentir-se um objeto, de depois de ter passado por uma relação sexual, onde você era visto somente como objeto. E eu notei que os aplausos foram mais fracos. Talvez a gente esteja suficientemente domesticado pelo mundo que fala essa bobageira nos nossos ouvidos para gerar a nossa preguiça espiritual. Preguiça espiritual não faz outra coisa na gente senão esgotar o vinho sem que a gente perceba. O vinho vai vazando aos poucos e nós vamos perdendo a alegria de fazer a vida ser uma festa. Porque para outra coisa nós não nascemos. Para isso. O cristão é verdadeiramente cristão quando ele é guardião da sua alegria. Não permita que as maldades do mundo roubem a sua alegria. Mini, crie uma blindagem. Da mesma maneira como a gente precisa ser vacinado para criar uma imunidade, a vida espiritual vai nos dando imunidade para a gente dar conta disso também. E toda vez que você sentir que o vinho de uma pessoa que está ao seu lado está terminando também, não tema, não tenha receio em dizer: conheça Jesus. Mas conheça Jesus de verdade, pelos evangelhos. Leia o evangelho. Veja a capacidade que ele tinha de acreditar nos desacreditados, de amar os que não mereciam ser amados, de acolher os que não mereciam ser acolhidos,
de ressuscitar os que estavam mortos, de devolver a alegria aos que estavam perdidos. Acredite que no dia em que você apresentar Jesus de verdade, através do seu jeito de viver, Ele faz a obra. Você não precisa ficar tão ansioso. Ai, padre, eu preciso mudar meu filho, padre. Às vezes ele está melhor que você. Talvez ele ainda não foi porque ele não acreditou no seu cristianismo. Está só de fachada ainda. É ali dentro. Volta ao início. Quando ele percebe que você está substancialmente sendo transformado, jogando fora os nossos egoísmos, jogando fora os nossos ciúmes, as nossas prepotências, as nossas vaidades, e você vai assumindo aos poucos esse jeito simples de ser, de viver, que aqueles que estão perto de você veem, percebem, que simplificou o mecanismo. Por quê? Porque a festa precisa continuar. A festa não pode parar. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei. De ser um eterno aprendiz de quem? Daquele que ela nos manda fazer tudo o que Ele